Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós vamos falar sobre semeadura. E retiramos lá as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3. E nos diz que eis que o semeador saiu a semear. Jesus contou essa parábola, não é? E antes de iniciarmos, vamos entrar com uma reflexão. Um sábio mostrava que cada um de nós sempre tem que fazer a sua parte. Então ele estava no mosteiro cuidando de uma planta lá com todo carinho e o monge chegou perto dele e perguntou: que planta é essa que o senhor está cuidando com tanto carinho, tanto cuidado? O sábio disse: é uma jabuticabeira. E ela demora quanto tempo para dar frutos? Pelo menos uns 15 anos, disse o sábio. E o senhor espera viver tanto tempo assim? Indagou irônico o monge, não é? Não, o sábio disse: não creio que viva mais tempo, mas já estou no fim da minha jornada e não tem problema nenhum plantar essa árvore. E o monge quis saber: mas qual é a vantagem que o senhor leva nisso? Ele falou: nenhuma, exceto a vantagem de saber que ninguém comeria jabuticabas se todos pensassem como você, não é? Então não importa se teremos tempo suficiente para ver mudadas as coisas, as pessoas pelas quais lutamos, mas sim que façamos a nossa parte, de modo que tudo se transforme a seu tempo. E o que é semear? Semear é lançar sementes na terra para germinar, é buscar resultados, é semear benefícios. E assim nós temos uma noção de que cada um colhe o fruto exatamente da espécie de semente que plantou. Ninguém pode colher uma doce maçã se plantou um limão, não é? É natural, não é? E existem muitos provérbios que, sem pretensões de dizerem grandes verdades contidas na lei da vida, como quem com ferro fere será ferido, quem semeia vento colhe tempestade, mas existe também aqueles bonitos, né? Sempre fica o perfume nas mãos de quem oferece flores ou rosas, não é? Então, são as leis divinas que registram todos os nossos atos, lei de causa e efeito ou de ação e reação. É como jogar uma bola preta na parede, não é? À nossa frente, ela bate e volta na nossa direção com o conteúdo que emitimos a ela. Então, se jogarmos bola da maldade, da rebeldia, da preguiça, vícios, violência, desrespeito aos direitos, cedo ou tarde, os efeitos gerados por essas causas voltam contra nós. Então, vamos refletir em tudo aquilo que formos fazer, não é? Precisamos ficar atentos e jogar sempre a bola da bondade, da boa vontade, do perdão necessário, não é? Da solidariedade, do equilíbrio, da paz, da harmonia com todos, para colhermos os resultados a nosso favor, porque é dando que se recebe, não é? Do contrário, nós vamos passar aí de encarnação em encarnação sendo testados e provados, resgatando e acumulando dívidas, gerando sofrimento a nós mesmos e atrasando a nossa evolução. Então, vamos fazer o contrário, vamos plantar boas sementes para colhermos resultados mais satisfatórios e vamos trabalhar de forma a amenizar as nossas dificuldades. Comecemos plantando hoje a boa semente da humildade, da compreensão, do perdão, da paciência, da fé, da esperança e vamos colher amanhã os doces frutos que essas virtudes vão trazer a nós, que são as bênçãos de Deus, não é? O nosso hoje é a melhor oportunidade para fazermos o bom plantio
e prepararmos a colheita do amanhã, agora nessa mesma encarnação. Então vamos aproveitar essa oportunidade e vamos plantar boas sementes. Se o hoje nos está pesado, vamos aceitar o convite de cada dia que nos é oferecido para as transformações e mudanças de rumo, porque o dia mais propício será colhido amanhã. E é hoje, não é? É o dia de hoje. Então, há uma história bem interessante de dois irmãos que tinham uma propriedade que produzia arroz. Então, vejam, com a morte do pai, ela foi dividida em duas partes. Um irmão era casado e tinha filhos, e o outro era solteiro. Continuaram a produzir arroz, só que o irmão solteiro achou que a divisão não era justa, pois o casado precisava de mais recursos para sustentar a mulher e o filho. Só que o irmão casado também achou que não era justo, pois o irmão solteiro poderia ser que não se casasse e não tivesse ninguém que o ajudasse. Então, decidiu que todos os dias levaria um saco da sua colheita, né, um saco de arroz, para o armazém do irmão solteiro. E para o armazém do irmão solteiro. E o solteiro também resolveu fazer a mesma coisa e levar um saco de arroz para o irmão casado. Aí começaram a notar que as suas produções não baixavam, não diminuíam. E mesmo doando uma saca todos os dias, pelo contrário, aumentava. Não é? Enfim, um dia perderam a hora e acabaram se encontrando no caminho. E cada qual com a sua saca de arroz. E aí se explicaram e se abraçaram e resolveram unir a propriedade e dividir igualmente a colheita, pois quem semeia junto pode colher junto também. Vejam que história linda, não é? Porque o amor que os unia era muito grande e semear benefícios faz parte da nossa vida. Então, que as nossas sementes sejam de muito amor realmente. Às vezes a gente tem que tomar algumas atitudes, não é? E que o outro não compreende, mas não faz mal. Sabemos que é necessário plantar aquela semente, mesmo que o outro ache que não faz bem a ele. Mas, no final, veja só, vai beneficiar ambas as partes. Então, que possamos aprender a plantar com discernimento, para colhermos com alegria, com satisfação, não é? A justiça não falha nunca, a justiça de Deus é perfeita. Somente dá a quem merece e oferta a quem precisa. Então, quem planta afabilidade, colhe cortesia. Quem planta gentileza, colhe boas maneiras. Quem planta afeição, colhe entendimento. Tudo no universo tende a unir-se ao seu igual, não é? Semelhante atrai semelhante, não é? Então, precisamos focar naquilo que semeamos para colher o fruto desejado. É isso que necessitamos. Pedro, o apóstolo de Jesus, ele teve medo. Faltou-lhe... naquela passagem, não é? Que Jesus, quando sobre as águas, e Pedro vê Jesus sobre as águas, e Pedro pede a Jesus que ele ande também sobre as águas. E Jesus disse a ele: vem, Pedro. E Pedro foi andando e, a um determinado ponto do caminho, caiu na água. Perdeu a concentração na sua semeadura, vacilou e caiu. Perdeu a fé, não é? Então, precisamos focar naquilo que semeamos para colher o fruto desejado. E nós temos condições para isso, não é? Temos todas as condições para isso. Jesus, Deus, nos propicia todas essas oportunidades. E porque cada um de nós carrega em si os potenciais necessários, muitas vezes ainda adormecidos, e precisamos do tempo certo para despertar.
porque a natureza não dá saltos e nós também não. Nós somos diferentes uns dos outros, mas cada um dentro do seu tempo, cada um dentro do seu passo, porque cada um de nós possui diferenças exteriores, tanto no aspecto físico, como na forma de se vestir, de sorrir, de falar, de olhar, de se expressar. Então, por que haveríamos de florescer a toque de caixa? Cada um tem o seu tempo. Dê tempo ao tempo, não é? Por isso, Jesus, compreendendo essa diferença, contou a parábola do semeador que lança suas sementes em diferentes terrenos. E ela floresce a seu tempo. Uns não vingam, não é? É só aquela semente que foi plantada no terreno fértil, no terreno já preparado, que é o quê? O nosso esforço de trabalharmos em nós tudo aquilo que necessitamos, as nossas virtudes, não é? Trabalharmos os nossos defeitos, as nossas mazelas e transformá-las em virtudes. Então, cada um de nós está semeando no terreno que lhe é próprio, de acordo com o seu entendimento, de acordo com a sua evolução, o seu caminhar. Não adianta e também não temos o direito de ficar cobrando, ou seja, o marido, ou a esposa, ou os filhos, ou os amigos, pelas decisões e os rumos que cada um dão na vida. Não adianta ficarmos cobrando disso e nem temos condições para isso, não é? Precisamos aprender a esperar em silêncio e com paciência. Os nossos patrimônios de entendimento, de compreensão, de discernimento, eles não ocorrem assim por acaso. Nenhum aprendizado que nos envolve profundamente, se não estivermos dotados da competência e das habilidades propícias. Não acontecem assim, a toque de caixa. Tudo tem um tempo, não é? E de acordo também com a nossa evolução, com a nossa vivência, com o nosso aprendizado. Não adianta querer fazer, por exemplo, uma criança andar com 6 meses de vida. Vamos conseguir? Não. Ela não está preparada ainda para isso, né? Então tem que ter o amadurecimento certo para isso acontecer. Então, na vida também é assim. Não existe antecipação e nem adiamento. Somente o tempo propício de cada um de nós, né? E trouxemos aqui para encerrar uma lenda oriental. E diz assim: chegou um jovem numa cidade maravilhosa, né, próxima de um povoado maravilhoso, e aproximando-se de um velho sábio lá da cidade: que tipo de pessoas vive neste lugar? Aí o sábio disse a ele: que tipo de pessoas vive no lugar de onde vens? Perguntou o sábio. Um grupo de pessoas egoístas, malvadas. É por isso que eu não estou satisfeito e estou querendo sair de lá. O sábio respondeu: aqui encontrarás o mesmo. Não é? Cada um colhe a semente que plantou. Então é isso. E daí no outro dia, aliás, no mesmo dia, um outro jovem se aproximou e perguntou ao sábio: que tipo de pessoa vive aqui? E ele respondeu da mesma forma: que tipo de pessoa vive do lugar da onde você vem? O rapaz respondeu-lhe: é um magnífico grupo de pessoas amigas, honestas, hospitaleiras. Nossa, é uma maravilha, são pessoas muito agradáveis. Fico um pouco triste até de deixá-las, mas quero sair de lá. O sábio disse: a mesma coisa encontrarás aqui. Então, e um homem que havia escutado as duas conversas perguntou: como é possível dar respostas diferentes à mesma pergunta? E o sábio respondeu-lhe: cada um carrega no seu coração o meio em que vive.
Aquele que nada encontrou de bom nos lugares por onde passou, não poderá encontrar outra coisa por aqui. Aquele que encontrou amigos ali, também encontrará aqui. Somos todos viajantes do tempo e o futuro de cada um está escrito no passado, né? Ou seja, cada um encontra na vida exatamente aquilo que traz dentro de si. Então, quer dizer, o ambiente, o presente, o passado, o futuro, somos nós que criamos. E isso só depende única e exclusivamente de nós mesmos. Então, o que semeamos é o que colhemos. Então, vamos refletir sobre tudo isso que falamos e vamos fazer uma reflexão em nossa vida, ver aquilo que estamos semeando. Porque às vezes uma palavra nossa, uma colocação nossa, em qualquer lugar, podemos destruir um ambiente que poderia ser muito harmônico, muito cordial. Então, pensemos, vamos fazer uma reflexão sobre tudo que ouvimos e vamos tirar o melhor proveito para nós. Que a paz e a luz de Jesus continuem a nos envolver hoje e sempre.